Boa noite, irmãos. Vocês estão bem nessa noite? Amém? Vamos cantar mais um hino? Vai ter um Lá maior para mim, hein? Faltava tudo. Vamos cantar todos juntos? Faltava tudo. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão, nem fogo nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. O povo assim falava: queremos levar os seus filhos. Não é a nossa história. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Tem profeta em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vazio, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, que mais? Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Levante suas mãos. A casa que faltava, viúva que chorava, aleluia, agora vai ter tudo. Agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo. Quer adorar a Ele? Quer adorar a Ele? Adore a Ele por isso. Aleluia. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever. Eu não estou ouvindo você cantar ainda. Casa que faltava, hoje não tinha nada, irmão Ariel. Vai ter tudo, irmão Carlos. Aqueles que cobravam vem pagar. O fogão que era frio, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo. Deus te abençoando agora, agora. Amém? Aleluia. Você é grato por esse Deus? Você é grato por esse Deus? Aleluia! Louvado seja Deus! Aonde não tinha nada, agora tem tudo. Aonde você gastava o mês inteiro em remédios, aonde você não via mais saída,
Agora você enxerga uma luz, e essa luz é o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém doente aqui no nosso meio? E não é motivo de nós agradecer a Deus? Não é motivo de nós levantar nossas mãos e dizer: eu sou um milagre, a minha família tem saúde, os meus filhos têm saúde, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida maravilhosa porque Jesus me deu. É de nós agradecer esse Deus ou não é? É de nós engrandecer esse Deus ou não é? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu me empolgo quando falo dessas coisas. Meu Deus é tão maravilhoso para mim. Mesmo eu não sendo nada, Ele é tão maravilhoso para mim. Vamos ler para vocês sentar, senão já vou pregar aqui. Vamos ler outra viúva, 1 Reis 17, vamos ler. Você já se sente bem? Os hinos foram cantados, Jesus recebeu a nossa adoração, agora vamos ouvir a palavra dele. Glórias a Deus. 1 Reis 17, no versículo 8. Glórias a Deus. Consegue baixar um pouquinho aqui, irmão José, para mim o ar? Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra de Deus então. Então veio a ele, Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Senhor Jesus, estamos, Senhor, realmente agradecidos a Ti, Pai. Lemos a Tua palavra e pedimos, Senhor, agora que o Senhor parta o pão da vida para nós, Senhor. Que possamos ser alimentados por Ti, Senhor, nessa noite. Reaviva os nossos corações, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glórias a Deus. A viúva de Sarepta, que nós lemos aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre as viúvas. A viúva de Sarepta, ela nos dá uma linda história, uma linda lição.
quando lemos, tem vários assuntos que dá para se abordar nesse capítulo, nesses versículos que lemos, e tomar para nossas vidas também. Quando ela não tinha mais nada, não havia mais esperança, era sua última refeição, e ela deu tudo. Creu num homem que ela nem mesmo conhecia. Isso já nos dá uma grande lição. Quando a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas então serão acrescentadas. Mas o nosso Deus, Ele gosta das viúvas. Ele sempre cuidou das viúvas. Porque a viúva, ela era uma mulher desamparada, que não havia trazer o sustento e assim por diante. E Deus cuidava dessas irmãs, dessas mulheres que ficavam nessa situação. Mas creio que foi o próprio Jesus que disse que havia muitas viúvas naquele lugar em Israel, mas apenas a uma foi enviado Elias. Por quê? Porque essa tinha algo diferente. Havia algo diferente nessa viúva. E ela alcançou a sua bênção por causa do que ela tinha. O que ela tinha? Ela tinha uma fé em Deus. Porque quando ela ouviu assim diz o Senhor, ela fez conforme a palavra do Elias. Ela deixou tudo que ela tinha de lado para fazer aquilo que era o assim diz o Senhor. Temos mais para frente, Eliseu também se encontra com uma viúva. Uma outra viúva que também o seu marido tinha morrido. E ela tinha 2 filhos, como nós cantamos. E havia alguns cobradores que estavam vindo cobrar ela, porque havia dívidas e queriam levar os seus filhos e a sua vida estava acabada. Mas ela tinha a quem ela recorrer. Então ela tomou uma atitude. Ela fez algo em favor da vida dela e dos seus filhos. E ela foi até o profeta Eliseu. E ali então ela alcançou a sua bênção, a sua salvação. Essa viúva fez uma coisa que a outra viúva também tinha feito, que era confiar. Porque o profeta lhe disse apenas para voltar para casa e começar a encher de azeite alguns baldes, o que ela tinha dentro de casa, encher de azeite. Mas ela não tinha nada, apenas um pouquinho de azeite. Mas isso é maravilhoso, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que não tem muita fé. Às vezes a gente pensa que não tem muita coisa. Mas Deus pega esse pouquinho que nós temos e faz muita coisa. Ele disse para Moisés: o que tu tem, Moisés? Eu não tenho nada, Senhor. Eu sou gago, eu não sei falar, como é que eu vou fazer? O que tu tem na mão, então? Eu tenho uma vara. E aquela vara, irmãos, aquela vara fez descer 10 pragas sobre o Egito. Aquela vara fez o mar vermelho se abrir. Aquela vara, quando erguia, irmãos, o poder de Deus realmente descia. Porque era o que ele tinha na mão, apenas uma vara seca. Então pare de dizer que você não tem nada. Porque o pouco que você tem, Deus pode usar isso e fazer grandes coisas. E o pouco de azeite que essa viúva tinha, Deus multiplicou, e multiplicou, e multiplicou. E você sabe que o azeite simboliza o Espírito Santo. E se há alguém aqui nessa noite que deseja mais do Espírito Santo, o Deus que multiplica azeite está aqui nessa noite. E pode multiplicar azeite em sua vida. Amém? Oh, pobre viúva desamparada. Seus filhos estavam indo para serem vendidos, mas tudo mudou quando ela creu na palavra do Elias. Amém? Separei 5 viúvas aqui para nós conversarmos um pouco.
A próxima viúva se chama Ruth. Ela vivia num lugar com sua família muito bem e se casou com um rapaz, e logo esse homem morreu e ficou somente ela, a sua cunhada e a sua sogra, Noemi. Então Noemi, que era da terra de Israel, resolveu voltar para casa e despedir elas. E disse: vocês voltem para a casa de vocês, para a casa dos seus pais. Vocês vão estar bem amparadas, vão estar cuidados, não vão passar fome. Eu vou voltar para Israel, para da onde eu não devia ter saído. E vamos tentar a vida novamente lá, e vocês fiquem por aí. Mas a sua cunhada estava somente esperando uma oportunidadezinha para voltar para trás. E saiu. Mas Ruth era uma viúva diferente. Ela disse para Noemi: eu não voltarei. E aonde tu morrer, morrerei eu. Aonde você for sepultada, eu também serei sepultada. E o melhor, o teu Deus será o meu Deus. E o irmão Branham diz que Noemi simboliza a igreja do Velho Testamento, o povo chamado por Deus, mas Ruth representa a noiva gentia, aqueles redimidos. E aqueles redimidos, tem alguém deles aqui nessa noite? Tem uma Ruth aqui nessa noite? Então representa o povo redimido, que teve um parente redentor. Graças a Deus por esse parente redentor. Mas para ela chegar a essa redenção, ela teve que fazer algumas coisas. E ela também fez uma das coisas que essas viúvas têm em comum, que é crer, é confiar e é tomar uma atitude. Todas essas viúvas que vamos falar aqui tiveram essa atitude de crer, de confiar, de crer na palavra, porque Ruth chegou àquela cidade e ela foi então, tomou uma atitude de não ficar parada, não ficar esperando algo cair do céu. Ela foi ao trabalho, ela foi para os campos, e olha que campo que ela foi, o campo de um homem chamado Boaz. E esse homem Boaz era um homem bom. Esse homem Boaz representa Senhor Jesus Cristo. E como é bom estar nos campos do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham diz, nessa mensagem Redentor e Redenção, e em outras mensagens também ele fala sobre isso. Quando Boaz chegou para ela, chegou no seu campo e começou a olhar aquele campo, com lindas colheitas, todos os seus trabalhadores. Oh, que maravilha! Deu um ano bom de colheita hoje. E olhando tudo ali, e conversando com os seus supervisores, e assim por diante. E de repente o seu supervisor começa a dizer: olha, naquele canto lá, ano que vem a gente pode plantar um pouco mais. E quando ele olha para o lado, ele está falando sozinho. Porque Boaz tinha enxergado uma moça. E era linda essa moça. E o irmão Branham diz na mensagem: foi amor à primeira vista. E aquele homem falando sozinho, e o que foi, seu Boaz? Quem é aquela moça? Aquela ali é nora de Noemi, é viúva, veio nesses tempos atrás aí. Agora até Noemi quer que chame ela de Mara, porque ela está amargurada e assim por diante. Contou a história. Deixe que ela fique aqui. E chegou até ela e disse: não saia do meu campo, não saia daqui, fique aqui pegando algumas coisas, fique aqui no campo de Jesus, colhendo, se alimentando. Não saia da palavra, não arrede o pé da onde você está sendo alimentado.
Não saia do campo onde você obtém o alimento do próprio Boaz, aonde ele disse para os seus trabalhadores: deixe cair um pouquinho mais para ela. E é tão bom esse pouco mais. Nós se alegramos quando vem um pouquinho mais para nós. Nós se alegramos quando vem aquelas espigas cheias para nós. Um pouquinho mais. E ele deixa cair para nós. E o que ela fez? Mas o campo do fulano, acho que está dando mais. Será que foi isso? Não. Se ele disse para mim ficar aqui, eu vou ficar aqui. E ainda ele disse para ela que quando ela estivesse cansada, ela podia ir para uma sombra. Ela podia descansar, porque ele tinha descanso. Ele, em outras palavras, disse para ela: vamos trabalhar aqui, eu quero que vocês trabalhem a mente nessa noite. Ele disse para ela: vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu vou aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Foi isso que ele disse para ela. E ela fez o quê? Creu na palavra dele. Ela creu que realmente eles iam deixar cair um pouco mais. E sabe o que aconteceu? Mais para frente, então, quem sabe no mesmo dia, ela chegou em casa e disse: sogra, encontrei um homem bom. Ele é bom, ele me deixou pegar coisas que as outras não são permitido pegar. E elas ficam até faceirinhas com aquele pouquinho. Mas para mim ele deu um pouquinho a mais. Elas até se alegram, se ajuntam lá e quem sabe tomam uma água gelada no relento do sol e acham que está bom aquilo. Mas ele me deu uma sombra. Ele me deixou ficar embaixo de uma árvore junto com seus trabalhadores. Olha que privilégio, sogra. Quem é esse homem? Se eu não me engano, é Boaz, pelo que eu ouvi falar. Como é que é? É Boaz. Filha, é ele. E nós encontramos o homem que pode nos salvar. É ele. Os do Velho Testamento vinham falando dele. E vinham tendo momentos com ele. E conheciam ele. Mas quando ele realmente veio, e nós enxergamos ele, quando Pedro viu ele lembrou daquela tão grande nuvem de testemunhas, e olhou e disse: é ele. A sogra apresentou ele para ela, e nós podemos ver ele. Então o que aconteceu? Veio um conselho. Então tu faz o seguinte: tal dia, assim, assim, quando eles estiverem na festa, quando ele já estiver cansado, você chega e se deita nos pés dele. E sabe que decisão difícil ela teve que tomar. Que decisão difícil. Uma mulher se deitar nos pés de outro homem, sabendo que aquilo era realmente algo assim que não podia ser feito. Ela podia ser chamada até mesmo de prostituta por fazer aquilo. Mas o que ela fez? Ela seguiu o conselho da sua sogra. Que vocês sabem que a sogra significa... Já esqueceram? A Noemi significa a igreja do Antigo Testamento, ortodoxa que diz, né? E ela seguiu o conselho. E o irmão Brana diz aqui, no parágrafo 101, se eu não me engano: veja o que Ruth fez. Ela desce e se arruma toda, e se apresenta
bonita e limpa. Quando Boaz deitou no chão à noite, a jovem linda, de conduta limpa, teve que confiar em Boaz sem conhecê-lo. Não importava o que tivessem a dizer, ela confiou nele como um homem honrado. Ela teve que confiar. E todo aquele que vem a Cristo deve fazer da mesma maneira. Você tem que colocar à disposição de Cristo. Tem que se colocar à disposição de Cristo. Não importa o que sua mãe diga, ou o que o seu pai diga, ou o que alguém mais possa dizer. Deite aos seus pés. Ruth mostrou confiança ao colocar sua cabeça aos pés dele enquanto ele dormia. Que confiança! Que lindo quadro quando aceitamos a Cristo e demos o nosso primeiro passo. Puramente a fé, sem saber realmente aonde estamos pisando, mas nós cremos e damos o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo que ela deu. Ela creu em Boaz. O irmão Branham fala da conversão dele no 103 e ele diz assim: eles pensaram que eu estava louco, as pessoas, e eu era solteiro, ele disse, e as namoradas com as quais eu saía pensavam que eu estava louco também, mas eu sabia que algo havia acontecido. Aleluia! E eu sabia que eu podia confiar nele. Não importava o que acontecesse, eu cria nele. E você tem que crer. Você tem que crer nele. Às vezes ele chama para uma total separação dos amigos e companheiros. Veja, foi difícil para Ruth fazer aquilo. Para nós não é diferente. Também é difícil para nós, porque ele nos chama para uma total separação, para estar somente com ele. Mas separe-se das coisas do mundo e caminhe com Cristo. Esse é o conselho do nosso profeta. Separe-se das coisas do mundo e caminhe com Cristo. E caminhe com Cristo. E caminhe todos os dias com Cristo. Ele nunca vai te deixar na mão. Ele nunca vai te abandonar. Caminhe com Cristo. O pai está falando ao contrário. Caminhe com Cristo. A mãe não te aceita mais. Caminhe com Cristo. Tenha uma total separação para caminhar com Cristo, o nosso Boaz. Por quê? Porque depois a recompensa vale a pena. Logo mais ela recebe dele uma promessa. Ele levanta e diz para ela: você, em outras palavras, pelo que você fez, eu te admiro e eu vou te redimir. E ele fez de tudo para redimir ela. Por quê? Por que ele fez de tudo? Porque ela ainda tinha um outro parente mais próximo, que pela lei podia redimir ela. Mas nós sabemos que ele não podia redimir, porque esse parente é Satanás. E ele nunca vai poder redimir uma pessoa como Cristo redimiu, porque não há amor nele, ele não tem nada para oferecer. E ele chegou para esse outro parente e disse: é o seguinte, tem uma moça assim assim para redimir, tu quer redimir ela? Redimo, pode deixar comigo. Mas tem ela, tem a sua sogra e tudo. Aí, então pode deixar para ti mesmo. Quando começou a dar os requisitos, ele já não podia mais. Somente Boaz podia.
Então ele redimiu ela. E isso foi o que ela alcançou depois de crer, depois de tomar uma atitude, depois de ir aos pés de Boaz. Vocês estão entendendo? Depois de se largar aos pés de Boaz, depois de quase passar por uma fama de uma mulher, não tem outra palavra, de uma mulher prostituta, mas ela realmente, mesmo assim, tomou a decisão de ir aos pés de Boaz. E ela alcançou a sua redenção. Virou esposa do patrão. Que maravilha! Vamos ver quantas, já me perdi aqui. 1, 2, 3. Essas 3 tiveram a mesma atitude. As mesmas coisas em comum. Oh, Ruth. Mas sabe de uma coisa? Tem uma outra mulher que eu estava lendo na Bíblia, que se chamava Abigail. Ela não era viúva. Ela tinha um marido chamado Nabal. Nos tempos em que Davi estava indo em direção ao trono. E essa mulher, ela era uma boa dona de casa, mas o seu marido não prestava para nada. Era um homem arrogante, não queria saber de nada de Deus. Esse era o marido que ela tinha. E aconteceu de Davi estar por ali, e mandou alguns dos seus servos ir à casa desse homem, pedir para que ele desse algumas coisas para o seu exército se alimentar. E ele negou. E disse que nunca daria nada para Davi. E espraguejou Davi. O que chegou aos ouvidos de Davi, e Davi prometeu ir até a casa dele e matar até os meninos. Condenada estava Abigail à morte. Davi, vocês sabem também que significa, que representa Cristo. E nos tempos de hoje, ainda nos reinados de Davi, ainda havia matança de inimigos, guerras. Logo após, vem o seu filho Salomão, representando Cristo, mas na etapa do milênio, onde não haverá mais, só paz. Mas nesse tempo, Davi matava mesmo. Se não fazia o que ele pedisse, ou se ia contra o seu Deus, ele matava mesmo. E é a nossa história, irmãos. Estávamos condenados à morte, porque nós nascemos em pecado. Nós tínhamos algo com este mundo, uma ligação com este mundo. Em outras palavras, nós éramos casados ainda a este mundo. Em nossos corações, antes da fundação do mundo, Deus viu que haveria ali um desejo de ser salvo, que havia algo bom ali, mas nós estávamos casados ainda com o mundo. Então nós estávamos condenados com o mundo. Vocês entendem? Abigail estava condenada por causa do seu marido. Não era ela a culpada, mas o seu marido. Mas sabe o que aconteceu? Não vou ler para tomar muito tempo, eu estou passando aqui. O que aconteceu então? Davi reuniu seus soldados e começou a marchar ao encontro da casa de Nabal e Abigail, para fazer aquilo que ele disse que iria fazer: matar todos, e não ia poupar nem os meninos. Mas um dos moços que estavam com Davi correu na frente e avisou Abigail. Graças a Deus por esse que veio nos avisar.
Deus sempre, em comum dessas viúvas que nós temos, sempre tem alguém que vai com a palavra de Deus. Teve 2 ministérios, o ministério de Elias e depois com a outra viúva, Eliseu também estava com o mesmo espírito de Elias, e elas receberam Elias. Abigail recebeu a mensagem desse moço, quando ele trouxe aquela mensagem, e uma mensagem não tão boa, uma mensagem: você vai morrer por causa do teu marido, você está perecendo. A mensagem não era muito boa para se ouvir. Você se prepare, Abigail, porque você vai morrer, porque o teu marido fez isso com o seu senhor, e você vai morrer e toda a sua casa por causa dele. E se Abigail não tivesse dado ouvidos a esse mensageiro, e se Abigail não tivesse dado ouvidos à mensagem que estava chegando para ela, mas ela deu ouvidos. Então ela se arrumou toda e pegou presentes e tudo que ela tinha, e tomou também, como as outras que nós falamos, uma atitude, e foi ao encontro daquele que vinha para matar ela, e foi ao encontro da sua morte. Como Ruth, ela foi aos pés do seu Senhor. Ruth também podia ser morta por ter sido pega naquele momento. E ela foi porque ela ouviu a mensagem que o mensageiro trouxe para ela: se prepara, faça alguma coisa, senão você vai morrer. E ela foi e chegou, e a Bíblia diz, ela se lançou aos pés de Davi com o rosto em terra. Ela realmente se humilhou aos pés de Davi e disse: meu Senhor, não leve em conta o que o meu marido fez, perdoa-me. Ela fala muito ali, tem quase um capítulo do que ela diz para Davi. São muitos os pedidos de misericórdia, são muitos os desesperos que ela entrou ali. Houve um desespero em sua alma, porque Davi vinha matar ela e a sua família. E ela ouviu a mensagem e foi ao encontro de Davi. E o que ela teve? Ela teve uma resposta de Davi. Davi disse: louvado seja o Senhor, que não me deixou derramar sangue inocente. Graças te dou, Pai, que ocultasse essas coisas dos poderosos, dos entendidos, daqueles que não dão atenção para a minha palavra. Mas graças te dou, Pai, que revelaste aos pequeninos, não derramou sangue inocente. Oh, e Davi disse: vá em paz, eu não vou mais fazer isso. Pegou o que ela tinha e despediu ela. Ela chegou em casa, tinha uma grande festa acontecendo, e o seu marido estava tão bêbado que ela contou tudo que tinha acontecido e ele nem ouviu. Mas no outro dia, quando ele estava são, ela foi e teve uma conferência com o seu marido, cara a cara com o seu marido. Ela chegou e disse tudo o que havia acontecido. Eu fui até Davi, falei com ele, e ele livrou a nossa casa, porque eu fui até ele. E o coração dele ficou como pedra, e alguns dias depois ele faleceu. Ela chegou em casa, irmãos, e teve uma conferência com o seu marido. Ela chegou em casa e abriu o roupeiro e teve uma conferência com as suas roupas. Ela chegou em casa e abriu a geladeira e teve uma conferência com a sua geladeira.
ela chegou em casa e ligou a televisão e teve uma conferência com a sua televisão. Ela chegou em casa e buscou os seus amigos e teve uma conferência com os seus amigos. Vocês estão me entendendo? Porque sabe o que acontece? Depois que Nabal morre, Davi acaba escutando alguém falando: Nabal morreu. E o que ele diz? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus novamente, Ele pleiteou as minhas batalhas, Ele foi onde eu não precisava ir e estava indo. E o que mais? Ele mandou chamar Abigail e disse: de agora em diante eu quero que você seja a minha esposa. Ele não deixou ela desamparada. Ele tomou ela como a sua esposa, mas primeiro Nabal teve que morrer. Ela teve que tomar a sua decisão de ir ao encontro de Davi e depois chegar em casa e contar ao seu marido para que Deus matasse ele. Não ela, nem Davi, mas Deus fez o trabalho. Quando temos uma conferência em nosso lar, nós temos que crer que não é por nossas forças que nós vamos deixar de fumar, não é por nossas forças que nós vamos deixar de beber, não é por nossas forças que nós vamos deixar de assistir coisas erradas, não é por nossas forças, irmãos, mas Deus vai matar Nabal, é Ele. Glória a Deus. Mas temos que tomar essa atitude de ir aos pés do nosso Davi, de declarar tudo a Ele, se achegar aos pés dEle, ouvir a mensagem do mensageiro, chegar para Davi e dizer: realmente, eu não mando lá em casa, porque eu tenho um marido, e o marido é o cabeça do lar. Então, automaticamente, eu sou uma com ele, e ele anda mentindo, então eu também, porque eu sou um. Nós estamos casados. Ao mesmo tempo que, como a noiva de Jesus Cristo e Cristo são um, também, quando estamos casados com o mundo, se o mundo é mentiroso, nós somos também. Se o mundo não ama os seus irmãos, nós também não amamos. E quem odeia o seu irmão foi ouvido aqui esses dias. O amor de Deus não está nele. Ou seja, não há um casamento com Deus, não há um relacionamento com Deus. Mas quando esse Nabal morrer, lembre-se que nem foi ela que foi atrás de Davi para casar com ele. Ele foi ao encontro dela. Todos os que o Pai me deu virão a mim. Não é você que vai matar Nabal. É Deus. Não adianta tentar. É ruim dizer isso, mas uma experiência própria. Eu tentei e não consegui. Mas um dia Nabal morreu. Então eu vi que não fui eu. Foi uma obra divina. Não fui eu que tentei de parar. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus. E depois desse dia, eu não tive mais vontade de fazer o que eu fazia. Não foi eu que tentei pensar o contrário. Não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Eu vou amar o meu irmão, eu vou amar o meu irmão, eu vou. Aí torna aquilo que nós ouvimos uma coisa fabricada. Mas um dia o fruto vai aparecer. Mas quando Deus mata Nabal, a coisa é diferente. O que nós temos que fazer é parar de tentar matar
certas coisas quando não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance nós temos que fazer, que é o quê? Ir aos pés de Davi, ir aos pés de Boaz. Então ele vai fazer por nós, ele vai vencer por nós, ele vai matar aquilo que está nos atrapalhando, ele vai fazer tudo por nós. Eu disse que eram 5 viúvas, e há uma viúva que eu estou falando agora para ela nessa noite, que deixou seu marido morrer, e logo o esposo está vindo para buscar ela. Uma esposa, olha, ela é linda, irmãos. A esposa de Jesus Cristo é linda. Ela é uma moça maravilhosa. Ela tem suas vestes brancas, porque ela deixou o seu marido para trás morrer. E sabe, tem mais uma outra mulher que não chegou a ser viúva, mas eu lembro dela. Ela se chamava Mical. E Davi tinha conquistado ela, tinha lutado por ela. Ela era filha de Saul, e ele lutou por ela, porque ele gostou dela, ele amava ela. E ele ganhou a sua esposa, eles se casaram. Mas quando Saul não gostou mais de Davi, e Davi teve que sair fugido, Saul pegou Mical e deu para outro homem. Mas ela era esposa de... Era esposa de quem? Não estou dormindo, né? Já vou terminar. Ela era esposa de Davi, mas foi dada a outro homem. Isso, quem sabe, pode acontecer. Você é filho de Deus, mas talvez você, por um motivo ou outro, tenha voltado para o mundo, tenha feito alguma coisa e se separado do seu real marido. Mas um dia, Davi nunca esqueceu dela. Um dia Davi disse a um dos seus homens: quero que tu faça uma coisa por mim. Ei, ele sempre manda alguém buscar. Você é grato por essa mensagem? Ele mandou essa mensagem nos buscar. Nós estávamos com outro marido. Eu quero que você faça uma coisa por mim. Vai e busque Mical. O mensageiro prontamente disse: eu vou. E foi. Chegou à casa de Mical e disse: vamos, que o teu marido está te esperando. O que aconteceu? Aquele homem que estava com Mical chorou, mas chorou, e foi até a metade do caminho chorando atrás de Mical. Eu te amo, Mical. O pastor Joel prega uma mensagem muito boa. Ele fala sobre em busca de uma esposa, ou lutando por uma esposa. E ele fala dessa parte. E ele diz: você não fez nada por ela, homem. Aquele ali não tinha feito nada por ela. Ganhou de mão beijada, somente tomou ela. Mas Davi lutou por ela. Davi teve que matar 200 filisteus por ela. Ele foi à peleja por ela, porque ele realmente amava ela. Aquele não tinha feito nada por ela, mas Davi, ele tinha o direito, porque ele comprou ela com sangue. Ele comprou ela, então ele mandou buscá-la. E o mensageiro talvez até disse: você nem fez nada por ela. Davi quase morreu por ela. E o nosso Jesus, não quase, mas ele morreu por nós. Ele foi até o inferno por nós. Satanás não fez nada por você. Ele só quer destruir a sua vida. Mas Jesus foi até o inferno por você. Ele vai aonde tem que ir para buscar a sua ovelha perdida. Ele sim fez algo por nós. E Abigail e Mical, melhor dizendo,
O que ela fez? Somente montou no cavalo. Eu amo é Davi. Foi ela que ajudou Davi a fugir. Eu amo é Davi. Ah, mas estou chorando. Eu não te amo, rapaz. Eu vou atrás de quem eu amo. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Você realmente ama o Senhor Jesus Cristo? Então se coloque de pé. Eu quero que você dê um brado de vitória e diga: eu amo Jesus Cristo. Agora. Amém? Você o ama? Ele mandou uma mensagem para te buscar nessa noite. Você vai crer nessa mensagem? Você vai deixar Nabal morrer? Porque se você o ama, você não vai dar ouvidos para aquele homem que vem chorando atrás de você. Você não vai dar ouvidos para aquele que está ao teu derredor, bramando como um leão, dizendo: olha lá, olha aquele videozinho, olha ali. E volta e meia passa como um pássaro sobre a sua cabeça. Mas se você o ama, você não deixa fazer ninho. Incline a sua cabeça. Nós te amamos, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor. Oh, Deus. Ajude a cada um de nós, Pai. Como Ruth, às vezes não é fácil chegar aos seus pés, Pai. Nós temos que lutar contra tantas coisas até chegar aos seus pés, Jesus. Mas, Pai, nos dê essa confiança, nos dê essa fé, Senhor, para realmente nos derramar aos seus pés. Tem alguém disposto a descer aos pés de Cristo nessa noite? Todos estão com as suas cabeças inclinadas, com os seus olhos fechados. Se o diabo está dizendo para você que alguém vai ficar te olhando, é mentira de Satanás. É uma vitória para você, se você quiser chegar à frente no altar. Se chegue aos pés de Cristo nessa noite. O grande Boaz está aqui. É difícil chegar aos pés dele. Não é fácil, irmão. Mas há uma recompensa. Há uma promessa de vitória. Ele vai lutar as suas batalhas. Ele vai vencer por você. Sabe, até mesmo esse orgulho que não te deixa se ajoelhar, nem mesmo aí no seu banco, Ele pode vencer por você. Ele pode matar Nabal por você. Apenas confie nele e deite-se aos pés dele. Não se importe com o que vão dizer, como a viúva. Não se importe. Apenas pense que Ele se importa com você. Aonde você estiver nesse momento ouvindo, Deus enviou uma mensagem dizendo: Abigail, se arrependa, porque senão você vai morrer com seu marido. E deixe que Deus faça a obra.
com Ele, porque Ele está aqui. Você o ama de todo o coração? Enquanto você tem seus olhos fechados, sua cabeça inclinada, depois de Deus ter nos falado nesta noite, como você tem tratado este Jesus? Como você tem vivido depois que o mensageiro chegou na sua casa e te deu o aviso? Você se preocupou com a mensagem? Tem você se preocupado com esse mensageiro, com a voz do sétimo anjo? É uma mensagem de arrependimento. Mas tudo vai depender da tua reação. A tua reação é o que vai trazer Davi ao teu encontro. A tua reação é o que vai trazer o Senhor Jesus Cristo ao teu encontro. Se não há mais ninguém para vir ao altar, nós vamos orar pelo irmão. E você se mantenha com os olhos fechados e se sentir no coração de vir e se derramar aos pés do Senhor Jesus Cristo, como fez Ruth. O altar está aberto. Senhor Deus e eterno Pai celestial, aqui está teu filho, Senhor, e o desejo do seu coração, ó Pai, é que o Senhor mate Nabal e que ele tenha um encontro contigo, Senhor, que ele tenha um encontro com o esposo, com o futuro noivo, Senhor Jesus Cristo. Abençoa a sua vida, Pai, dá a ele uma experiência pessoal, Pai. Encha ele com teu doce Espírito Santo, Senhor, e que a sua vasilha seja cheia, que a sua lamparina esteja acesa nesta hora, Pai, e que a partir de agora, Senhor, possa ele banquetear contigo na mesa do Senhor Jesus Cristo, sentar contigo nos palácios, Senhor, e viver contigo para a eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelo meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu amo, porque... Continue cantando, irmãos.
Irmão Felipe pede oração em seu favor. Irmã Liliane pede oração em seu favor e de sua família. Oração em favor do irmão Gabriel, que está de aniversário hoje. Vamos interceder por esses irmãos. Querido Deus e eterno Pai, depois desta mensagem, Senhor, isto nos traz uma tal preocupação. Queremos deixar o Nabal para trás. Não queremos fazer parte de uma coisa que está morta, Senhor, para que não venhamos se corromper. Nos ajuda, Senhor. E aqui estão estes pedidos, ó Deus, pedidos por famílias. Nós não sabemos a necessidade, mas o Senhor conhece, Pai. E nós colocamos cada um no trono da graça, pelo poder da fé, Senhor. E intercedemos por esses irmãos e pedimos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a enfermidade seja desfeita, que todo laço do diabo seja desfeito, que tudo aquilo que o diabo tramou contra essas vidas esteja agora desfeito pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos estas pessoas libertas e abençoadas para o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, oramos pelo irmão que está de aniversário e pedimos, Senhor, acrescente as bênçãos sobre sua vida, dando a ele força, vigor, alegria, paz e o gozo da salvação, Senhor. E o maior presente que nós encomendamos a ele, Pai, é que ele seja cheio do Teu Espírito Santo. Tenha uma verdadeira experiência contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos deste culto, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos de todo acidente, Pai, pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Amanhã nós temos o culto de ceia. E é um culto onde nós viemos para demonstrar a nossa vitória durante o mês. Onde você lutou, teve as tuas dificuldades, eu tive as minhas dificuldades, mas amanhã é o dia de mostrar que nós ainda estamos aqui. Amém? Então não falte, venha ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Aperte a mão do seu irmão e diga: Deus te abençoe.